Alguém carinhosamente, fez um comentário. O pastor Lúcio, ele só tem uma mensagem. E a mensagem dele é sobre o novo nascimento. Carinhosamente. Não foi uma crítica. Para ele, foi uma... Ele pontuou. E eu agradeço. Mas eu digo uma coisa. Se eu fosse esse pregador de fato e de verdade sobre o novo nascimento. Se eu fosse. Gostaria de ser. Agora, vendo a necessidade da maioria das igrejas não comentarem, não pregarem, não levarem a sério este assunto, que o Senhor Jesus Cristo disse em João 3,3 que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, para mim, é um assunto, no mínimo, semanal, nas igrejas, nas reuniões da igreja. Por quê? Porque se a pessoa não for nascida de novo, ela não vai entrar no reino de Deus. E eu pergunto, é o que me inquieta, todos que frequentam igrejas, chamadas evangélicas inclusive, já nasceram de novo? Já foram nascidas de novo? Já creram que o pecador foi crucificado no corpo de Cristo na cruz e morto para o pecado? Eu não estou dizendo os pecados. O pecado, conforme Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado. E Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se o pecado trouxe morte, só a morte pode justificar o pecador do pecado. Esta mensagem, como esta mensagem está tão rara, e quando alguém fala do novo nascimento tão raso, como eu sou raso também, como mudar o assunto? Como tirar das mensagens a cruz, a morte e a ressurreição? Uma pregação do evangelho sem a cruz não é evangelho. Porque o evangelho, 1 Coríntios 15,11, quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que ele foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Isso é o resumo. Cristo morreu a nossa morte. Não era a morte dele. Ele morreu a nossa morte. Por quê? Porque ele queria nos justificar. Porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte, nos incluindo e nos fazendo morrer. Porque quem morreu justificado está no pecado. Está falando de quem? De cada um de nós. De cada um de nós. E ainda, em Romanos 6,8, a palavra do Senhor diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Como nós vamos viver com Cristo se nós não morremos com Cristo? O texto diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele
Viveremos. João Batista era um pregador de uma só mensagem: arrependimento. É um pregador de uma só mensagem: arrependimento. Eu quero ser um pregador. Talvez seja da única mensagem, mas ela é poderosa para fazer de uma pessoa perdida ser achada, de uma pessoa morta para Deus ter vida para Deus, de uma pessoa que não estava indo para o céu, agora está indo para o céu, uma pessoa que não tinha a vida de Cristo, agora ela tem a vida de Cristo e o selo do Espírito Santo, predestinados à vida eterna. Não é maravilhoso? Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Obrigado por essa colocação. Foi maravilhosa para mim. Foi um estímulo para mim, uma motivação. Quero ser um pregador de uma só mensagem: a obra da cruz. Amém? Faça a sua inscrição se você não é inscrito. Faça o seu comentário. Seria ótimo que todos vocês fizessem esse comentário sobre esse assunto que eu acabei de tratar aqui. Amém.